também uns discos ópticos chamados de Blu-ray Disc, o disco de Blu-ray, que são conhecidos pela sigla BD. Observa nesse exemplo, BDR. BDR é o Blu-ray Disc, BD, R de gravação. Um BDR é um disco Blu-ray de gravação. Mas qual é a grande diferença de um disco Blu-ray se comparado ao CD e DVD? Primeiro, CD, DVD e Blu-ray, o BD, são discos ópticos, porque para gravar dados neles eu uso laser, luz, fato, são discos ópticos. Segundo, capacidade de armazenamento do CD, 700 megabytes, aproximadamente. O DVD, 4,7 GB, aproximadamente, embora nós tenhamos DVDs que podem gravar em mais camadas e mais faces. Por exemplo, um DVD de 4,7 GB é um de camada simples e uma face. Se eu gravar em duas faces, vou ter 9,4 GB. Se eu gravar em uma face e duas camadas, 8,5 GB. Se no meu DVD ele me permite gravação em duas faces e duas camadas, 17 GB. Quer dizer, DVD, por padrão, 4,7 GB. Mas o DVD pode alcançar capacidades maiores, dependendo do DVD que tu tenha, é claro. Já os discos de Blu-ray, os Blu-ray Disc, olha como a capacidade é muito maior. Tem disco de Blu-ray de 25 GB, de 50 GB, e não em fase comercial de fato, mas já existem discos Blu-ray como esse de até 200 GB. Mas a capacidade usual para efeito de prova para os discos Blu-ray, discos ópticos também, é em torno de 25 GB e 50 GB. Mesmo assim, muito mais alto que o próprio DVD, que o mais comum é de 4,7 GB. Então os discos Blu-ray, os Blu-ray Disc ou simplesmente BD, são discos ópticos, é claro, mas com capacidade de armazenamento muito maior se comparado ao CD e o DVD tradicional, certo? Isso é um ponto relevante. Outro ponto que eu também posso discutir são as siglas. O que seria um BD-ROM? É um BD somente de leitura, um disco Blu-ray somente de leitura. O que é um BDR que eu estou te mostrando aqui? É um Blu-ray Disc de gravação. E no caso dos discos de Blu-ray, tem uma sigla chamada BDRE, que significa Blu-ray Disc, o disco Blu-ray. RE vem de regravação. Então o BDR é para gravar, mas o BDRE pode gravar e regravar. E o BD-ROM, como o próprio nome diz, aí somente de leitura. Essas são as siglas associadas. Então se na prova perguntar exemplos de discos ópticos, eu poderia colocar aí as unidades de CD, os DVDs e também os BDs, os discos Blu-ray. Tudo isso são exemplos de discos ópticos no processo de gravação de dados.